O que é macumba? Todo mundo tem uma opinião sobre o que é macumba. Uns contarão a história clássica de que macumba é um instrumento musical de origem africana, conhecido popularmente como reco-reco, mas tocado com 2 varetas e que acabou dando nome a certos rituais de origem afro-brasileira, por estar presente neles. Então, macumba é isso? Apenas um instrumento musical? Aqueles de candomblé terão uma opinião, os umbandistas terão outra. Você saberia definir? Falar que macumba é apenas um instrumento musical talvez seja simplificar demais as coisas. Para o carioca Ney Lopes, macumba é uma palavra de origem banto, plural de cumba, que significaria fechadura, portanto, algum ritual de fechamento de corpo. Para Olga Godoy Cacciatore, a palavra macu mais mbá significaria sortilégio ou feitiço. A macumba, segundo as Religiões do Rio, de 1906, de João do Rio, é muito anterior à própria Umbanda. Ela já existia quando o caboclo das 7 encruzilhadas veio, firmando suas leis. Atualmente, na linguagem popular, a macumba são os despachos ou oferendas feitas em encruzilhadas, com elementos muito discordantes com o que a Umbanda pratica, com alguns itens até chocantes a quem vê. Ser chamado de macumbeiro por muitos é sinônimo de feiticeiro e de quem pratica magia negativa, ou uma religião sem nenhuma procedência. Outras vezes, significa a própria religião em si, onde os ritos de origem nagô se mesclaram com a cultura angola-banto, ameríndias, católicas, espíritas e ocultistas, criando uma religião própria, que não é a nossa Umbanda, muito menos o candomblé. Na década de 90, em algumas regiões do país, era muito comum confundir a quimbanda com a macumba, já que em ambas, os exus são as entidades predominantes, com regras e éticas próprias. A partir dessa década, os exus passaram a ter maior destaque nos terreiros, com o reconhecimento de sua importância. Os trabalhos com eles, que antes eram reservados, longe do público, passaram a ter sessões abertas, com consultas em auxílio, mas sempre sob as vistas dos guias espirituais do lugar. Precisamos lembrar que a quimbanda nunca se tornou uma religião funcionando dentro da Umbanda, independente, com regras próprias, muitas delas divergindo da doutrina trazida por nossos caboclos e pretos velhos. Para destacar ainda mais esse conceito, foram chamados exus de lei ou guardiões, sendo aqueles exus de ética impecável e sujeitos às determinações de nossas lideranças espirituais. Esses exus jamais seriam quiumbas, que são entidades sem luz, rebeldes e caóticas, muitas delas presentes nos terreiros de macumba. Assim vemos diferenças muito importantes entre a macumba e a Umbanda, que em alguns momentos parecem se confundir por origens comuns, mas trazem conceitos internos muito diferentes. Talvez a maior diferença, sendo aquilo que nos distingue frontalmente, é que na macumba um trabalho poderá ser feito para o bem ou para o mal, atendendo à solicitação do consulente. E não fiquemos chocados, não será um pedido por justiça espiritual, mas muitas vezes para favorecer pedidos maléficos ou até para simplesmente atender um capricho de quem solicita. Na macumba, às vezes chamada de quiumbanda, o vale tudo será sua regra máxima. É natural que haverá macumbas e macumbas. Uma delas, onde veremos o lamentável comportamento pessoal de seus médiuns e dirigentes,
dentro e fora de suas dependências. As incorporações estranhas, os exotismos típicos da influenciação espiritual inferior serão notados logo ao pisar na soleira desses terreiros. Em outras, mesmo sob a liderança de quiumbas, haverá a ordem e o mais importante, mesmo as avessas praticarão as leis divinas quando penalizarem os crimes, as crueldades das almas impiedosas. Portanto, a macumba desempenha um importante mecanismo espiritual, onde esses quiumbas que a lideram estarão muitas vezes praticando o bem, ajudando a quem realmente necessita e que busca seu auxílio, desesperados por justiça. Ao mesmo tempo, tanto o quiumba quanto aquele que solicita um auxílio a causas infelizes aprenderão ambos, já que tudo na espiritualidade tem uma consequência, ficando sujeitos às regras inabaláveis de causa e efeito. Assim, para um filho de Umbanda, mesmo diante nossas enormes diferenças, vamos entender a importância desses agrupamentos espirituais quando atendem uma classe de espíritos que, ainda ignorantes das leis divinas, buscam reparo a seus grandes sofrimentos a qualquer preço. Finalmente, compreenderão que ninguém sai desse mundo sem pagar a justa conta e que as leis de Deus não dormem. Muito obrigada por assistir a esse vídeo. Semana que vem, mais um tema apaixonante sobre a nossa espiritualidade. Até a próxima!